Síndrome da realimentação. Sou o Daniel, sou acadêmico do 11º período lá da Federal de Pelotas. Primeira vez que eu tive contato com essa síndrome foi nesse filme aqui, quando eu era pequeno. Isso aqui é uma menina que ela fugiu de casa, ficou um tempo com lobos na Bélgica, na época da Segunda Guerra. E uma família recebeu ela e ela estava muito tempo sem comer, estava na neve, vivendo aqueles lobos. Aí ela comeu, e aí, depois de um tempo ali no filme, mostra ela passando mal ali logo após que ela se alimentou. Ela foi pro hospital, começou a ter alucinações, delírios e ficou muito doente. Então, essa condição que ela teve foi a síndrome da alimentação, pra gente não esquecer. Como é que isso é definido? Complicações clínicas que resultam de alterações de fluidos e eletrólitos durante uma agressiva reabilitação nutricional em pacientes que estavam subnutridos. Uma outra definição da Sociedade Americana de Nutrição Parenteral e Enteral, mais prática, essa daqui, ó. Redução de qualquer um desses aqui, ó. Eletrócitos baixos, principalmente o fósforo, potássio, magnésio, ou manifestação de deficiência de vitamina B1. Apenas um desses aqui já caracteriza a síndrome quando acontece um início de horas a dias até tu iniciar um aporte calórico para o indivíduo que está a um período de má nutrição prévia. Isso aqui pode acontecer tanto quando acontece por dieta oral ou como nutrição enteral ou parenteral. Qualquer maneira de dieta pode causar isso. Basicamente, então, vão cair níveis de eletrócitos, potássio, fósforo ou magnésio, ou ter sintomas de deficiência de B1 em dias a horas após o início da terapia nutricional. E por que a gente está estudando isso aqui? Por que o Lenilson pediu para a gente dar uma revisada nisso aqui? Porque essa condição ela tem potencial de causar incapacitação ou até mesmo a morte do paciente. Entre cinco principais sintomas aí, pode dar problema cardiovascular, pulmonar, muscular, neurológico, pode dar problema em tudo, como vocês podem ver aqui. Mas o que mata mais? Qual é que é o mais acometido pela morte? A gente deve prestar mais atenção, então, nesses pacientes ali nossa responsabilidade para evitar o pior desfecho. É o sistema cardíaco. Essa é a principal causa de mortalidade. Como que se apresenta isso para os pacientes? Eles podem ter tanto hiper como hipotensão, edema periférico e frequência cardíaca acima de 70 já indica que também pode ser um indicativo do acometimento desse sistema. Entre as principais causas aqui, não vou ficar lendo, vou explicar mais à frente. E um fator aí que pode contribuir para isso é que o coração ele é um músculo, né? E ele sofre atrofia em período de restrição e ele também pode ficar mais vulnerável à sobrecarga de fluidos e insuficiência cardíaca que pode causar essa síndrome aqui. Quais são os principais achados que a gente tem que ficar atento nos pacientes que têm essa condição? Hipofosfatemia, hipocalcemia. Na verdade, hipocalcemia não é um dos principais, eu vou comentar um pouquinho mais à frente, mas não é um dos principais. A hipocalemia, sim. A hipopotassemia, insuficiência cardíaca congestiva, edema periférico, rabdomiólise, convulsões e hemólise. Por que eu destaquei aqui a hipofosfatemia? Porque essa aqui é o principal achado clínico, é a marca dessa síndrome aqui.
como é que acontece a hipofosfatemia e todas essas principais alterações? O indivíduo ele está em um estado catabólico, ele está malnutrido, ele está aqui em cima, ó, malnutrição, ele está fazendo glicogenólise, ele está fazendo todos esses processos catabólicos que vai ter uma combinação ali de baixa glicose, baixa insulina e um hormônio contrarregulatório, o glucagon mais alto ali. Isso aí vai fazer com que seja feita então a quebra do glicogênio do fígado para fazer glicose para a corrente sanguínea, gliconeogênese também. Isso vai acontecer a partir também de quebra muscular para liberar energia para a corrente sanguínea. E em último estágio, a gente vai ter uma lipólise. E mais à frente, aí na liberação, utilização de produção e utilização de corpos cetônicos para energia. E aí, a nível celular, isso aqui é muito importante, todos esses processos aí, eles vão depletar esses micronutrientes e também vão causar deficiência de vitamina B1. Isso aí vai sair lá de dentro da célula e a célula vai ficar pobre nesses minerais. E aí, quando acontece a realimentação, uma mudança brusca de um estágio catabólico para o anabolismo, vai acontecer o quê? Vai acontecer, então, uma condição prévia, ele tinha uma depressão de fosfato, que é o principal achado, e todos aqueles outros micronutrientes que eu falei. E aí a gente botando alimentação, principalmente carboidrato, isso aí vai liberar o hormônio da insulina. E a insulina, quando a gente libera ela tem um efeito disso aqui, ó, vai aumentar a glicose, vai aumentar a captação da glicose para dentro da célula, e em última instância isso aí vai puxar, vai aumentar a utilização de B1 e vai puxar lá para dentro potássio, vai puxar o fosfato, magnésio, tudo isso aí vai sair da corrente sanguínea e vai ser sugado para essas células que elas estão ávidas por aquilo ali para fazer o anabolismo. E então vai ter uma deficiência na corrente sanguínea desses micronutrientes e assim que a célula começar a fazer isso aqui, aumentar a produção de proteína, aumentar a produção de glicogênio, aumentar a produção de gordura, a própria célula ali dentro, ela já vai ficar depletada disso aí tudo, porque vai ser utilizado muito rápido e a reposição desses micronutrientes aí ela não vai ser tão rápida a ponto de suprir o quanto esse maquinário celular está utilizando tudo isso para fazer o anabolismo. E aí vai ter uma depressão extracelular sanguínea e também na própria célula. E aí, como consequência, a gente vai ter esses achados clínicos aqui, hipocalemia, hipomagnesemia, principalmente a hipofosfatemia, deficiência de tiamina e também retenção de água e sal e edema. Falando aqui do fosfato especificamente, que é o principal achado, né, como eu falei, olha só como é que vai acontecer isso aqui, ó. O fosfato ele está envolvido em aquelas diversas reações bioquímicas lá do ciclo de Krebs, no próprio ATP, que é a moeda de energia, tem o fosfato como um componente chave ali. Então, se a gente depleta isso, a gente vai ter falta de energia em diversos sistemas e funções do corpo. Como resultado, o paciente pode ter hipóxia. Então, tu vai lá, má perfusão tecidual, né? Ele está sendo realimentado, tu vai lá, vai ver o tempo de enchimento capilar está diminuído. Está faltando oxigênio ali, energia para aqueles tecidos ali, para fazer a respiração celular, por exemplo. Disfunção muscular, porque o músculo ele consome energia ativamente quando tu vai ter a interposição daquele mecanismo de pontes cruzadas, por exemplo. E o que mais sofre aqui é o coração e o que mais tende a matar. Isso aí pode causar morte, então tem que ficar atento ao sistema cardíaco. Hemólise também por causa da questão gasto ativo de energia. E a nível cerebral também, a gente pode ter convulsões, porque o cérebro ele é uma das principais demandas energéticas do nosso corpo. Então,
aquilo ali foi da hipofosfatemia, né? Mas se a gente pegar as outras, todo esse quadro aqui biomecânico, ele mostra, se vocês quiserem pausar e olhar, ó, tudo isso aí, ó, aqui em cima, deficiência de tiamina, vai levar esse quadro aqui. Em última instância, problema de memória, nível cerebral, sistema nervoso periférico, nervo central, ó, fosfato aqui, alteração de nervo também, alteração de estado mental, potássio, alteração do estado cardíaco, arritmia, hipotensão, e a questão da, da circulação de água e fluidos, edema, e mais à frente ali um edema pulmonar também pode ser originado por isso aí. E aí, quem é que ocorre isso aí que a gente fica mais atento a esse caso? Quando que a gente suspeita? A anorexia nervosa é clássico disso, é o quadro mais a gente mais tem que ficar atento, mas no contexto hospitalar ali, pacientes oncológicos em quimioterapia, idosos malnutridos, determinados pacientes pós-operatórios, morador de rua, alcoólatra alimentado após muitos dias sem comer, sem monitoramento de eletrólitos, e isso aqui são mais algumas citações aqui de pacientes em risco da Sociedade Americana de Nutrição Parenteral e Enteral. Ó, muito tempo sem ter ingestão energética adequada, baixo IMC, peso, perda de peso não intencional. Olha aqui, ó, baixa quantidade de gordura no tecido subcutâneo, depressão muscular, né, sarcopenia, uso de álcool, síndrome do intestino irritável, Crohn, tudo isso aí são praticamente todos os pacientes que a gente tem aqui na cirurgia geral, eles têm alguma dessas situações aqui. E, e aí, para ficar mais claro ainda a Sociedade aqui americana de nutrição, eles botaram aqui que é que está em risco significativamente alto. Então, só um dos critérios aqui já coloca o paciente em risco significativamente alto para a gente tomar as condutas que eu vou passar aqui mais à frente. Ó, IMC menor do que 16, aí vocês leiam aqui com calma, mas observe que praticamente todos os pacientes estão nesse risco significativamente alto aqui que a gente tem aqui no nosso serviço. Então aí a clínica, como é que a gente tem que ficar atento aí para investigar? Quando a gente iniciou a terapia nutricional e de dias a horas já acontece uma depressão desses micronutrientes aqui e de vitamina B1. Como é que a gente avalia? Como é que a gente vê isso aí? Como é que a gente vê na prática? Primeiro a gente vai avaliar os micronutrientes e depois eu vou mostrar como é que a gente avalia a B1. Em relação aos micronutrientes aqui, a, a Sociedade Americana de Nutrição recomenda que a gente monitore o fósforo, o potássio e o magnésio. Só que tem um problema, porque mesmo se a gente tem se o paciente está com uma deficiência, com algum problema aquilo ali, o rim, ele fisiologicamente ele vai diminuir a excreção desses eletrólitos. Então, nível normal, ele não descarta que o paciente está com um bom status nutricional. Então, a gente pode fazer o screening lá, com exames. A gente pede esses exames antes do paciente ele fazer o início da dieta. Então, ó, tu pega, vai fazer a monitorização desses três. Tem que pedir nesses pacientes em alto risco, especialmente. Fósforo, potássio e magnésio. E ainda por cima tem serviços que utilizam a avaliação do cálcio também junto nisso aí. Aí tu vai garantir que ele está dentro da faixa ali dos micronutrientes e é recomendado checar se os americanos eles são muito intervencionistas, têm muito recurso, então cada 12 horas nos 3 primeiros dias e depois uma medida a cada 24 horas, depois de 3 dias. E aí, só depois que tu viu que o estado nutricional dele em relação aos micronutrientes está correto, tu vai corrigir
tu vai introduzir a dieta nesse paciente. E aí tem médicos, tem serviços que utilizam já antes do paciente iniciar a reposição, já dá o micronutriente para ele, para prevenir que ele, como forma preventiva. Só que não há recomendação, não tem certeza se esse uso profilático ele deve ser dado em pacientes antes de receber a dieta, mas tem serviços e médicos que lançam mão dessa estratégia. Então a gente avaliou aqui, viu como que avalia os eletrólitos, quais avaliar, e a B1. A B1, o teste laboratorial dela não é confiável, então não adianta checar os níveis de B1, tá? Não tem indicação para isso, só que ao mesmo tempo não tem preocupação que se suplementar a tiamina vai ter, não tem preocupação em relação à toxicidade dessa vitamina. Então, o que é feito? Se o paciente está sob risco, a suspeita clínica é alta, a gente já vai iniciar uma suplementação de B1 para ele. A Sociedade Americana sugere 2020, ela sugere essa dose aqui por tantos dias. E ainda por cima, além disso, eles ainda indicam o uso de multivitamínico, né, lá nos Estados Unidos, no mínimo 10 dias do início a partir do início da nutrição, reintrodução de dieta, seja sólida, enteral ou parenteral. Agora vamos ver em relação ao manejo de eletrólito, né? Vamos dizer que tu pediu o eletrólito e está com deficiência. Tu vai seguir a reposição de acordo com o protocolo da instituição. Se é do potássio, vai utilizar aquilo, por exemplo, que diz ali no GHC, para a gente adequar o potássio a valor normal, né? E aquilo era da Sociedade Americana, aqui embaixo, aquela dose de tiamina. Já o UpToDate, ele traz mais agressivo ainda a reposição da B1, como citada aqui em cima. Aqui algumas outras recomendações e, por fim, lembrar aqui que o UpToDate também traz que a administração profilática, no caso aqui eles falam só do fósforo, por causa que o fósforo é a principal achado dessa sim. Então, mesmo assim, aqui é controverso pro UpToDate para te iniciar isso profilaticamente. E agora, finalmente, como é que a gente vai fazer a introdução de dieta? Já foi corrigido o eletrólito, já iniciamos B1 e no caso lá dos Estados Unidos já foi iniciada a suplementação vitamínica. Agora a gente vai iniciar o aporte nutricional. A gente começa abaixo da meta. Aqui é um resumo da fase inicial e a progressão. Um exemplo aqui, lembrando que depois que iniciar a carga aqui nutricional, a dieta, a gente vai fazer isso aqui, segundo os americanos, a cada 12 horas uma medida nos 3 primeiros dias dos eletrólitos e depois uma a cada 24 horas nas primeiras semanas. Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo, uma paciente de 60 quilos. Daí aqui tem um cálculo, 2 tipos de cálculo que eles exemplificam, por exemplo. Esse aqui de 30 por quilo por dia e essa outra aqui, 1 quilocaloria por ml. Mas em resumo, olha ali ó, que eles pegam, tem ali a meta aqui e eles dividem a meta na metade. E aí eles vão fazendo o quê? Aumentando depois 33% é sugerido a cada 1 a 2 dias até que a meta seja atingida. E só que tem que ficar monitorando os eletrólitos. Fósforo, potássio, magnésio e, dependendo do serviço, é sugerido o cálcio também. Então, se por acaso o eletrólito ele não atingir o nível, se ele cair, faz a reposição e estagna a dieta naquele nível ali. Se tu vê que está caindo o eletrólito, repõe, né? Ou estagna a dieta. E se tu, mesmo com o nível da dieta estabilizado ali, o aporte, está muito difícil de controlar, eles sugerem reduzir em até 50% a energia ofertada, até que sejam estabelecidos os níveis de acordo com o protocolo de cada instituição ali.
para reposição. Aqui são as mensagens, um resumo aqui da aula, para lerem com calma sobre essa condição aqui. E, em resumo, né, a síndrome é marcada por hipofosfatemia e sobrecarga de volume. Múltiplos sistemas podem ser acometidos. O sistema cardíaco é o que mais mata e a hipofosfatemia é o que mais causa essas alteração clássica da síndrome. Então, sempre que puder, limitar a caloria e fluido nos estágios iniciais, evitar o aumento abrupto na quantidade energética, monitorar atentamente os pacientes em risco nas primeiras semanas, especialmente nos primeiros 3 dias ali. E se a síndrome ocorrer, tomar essas medidas aqui e ficar atento ao sistema cardíaco. Essas aqui são as referências que eu utilizei, se alguém quiser dar mais uma olhada.